um registro de uma existência, e, ao mesmo tempo como forma expressiva, porque existe enquadramento, existe escolha do que é filmado, do que não é filmado, de como é filmado, de que ângulo é filmado, e o cinema é composto de tudo isso, de expressão, de encanto e também de relevância documental. E acho que de alguma forma, se essa sala está cheia, inclusive com cadeiras a mais, né, é para celebrar o poder de encantamento que essa arte nos dá. Enfim, estamos também em dezembro, né, no finalzinho do ano, e de alguma forma essa sessão coroa um pouco o trabalho que a Cinemateca vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos na programação. Esse ano nós fizemos uma mostra completa do Eduardo Coutinho, passando tudo, até curta feito na França, passando por a primeira exibição de 6 dias de Oricuri, originalmente como ele é, ou seja, em cores, passando tudo do Júlio Bressani, inclusive um filme que nunca tinha sido exibido publicamente, Lágrima Pantera. Era um filme invisível, que tinha 50 anos de idade, e estamos aqui para ver um filme invisível de 103 anos de idade, né? E essa sessão só acontece por ter o Carlos Alberto Matos entrou em contato com a Cinemateca, deu a sugestão, fez todo o trâmite com a Cinemateca Brasileira, e é impossível não dedicar essa sessão a ele. Essa sala cheia é realmente um tributo à memória de pessoas como Cosme Alves Neto, que foi durante muito tempo a alma dessa Cinemateca e que começou um projeto de repatriação de filmes brasileiros que estavam soltos, espalhados pelo mundo, num projeto chamado A Volta do Filho Pródigo. Há pessoas como Celda Alves da Costa, que foi a primeira pessoa a fazer uma tese, descobrir o Silvio Santos. Há pesquisadores como Aurélio Miquiles, que fez o Cineasta da Selva, como Sábio Escoto, que estuda o trabalho do Silvio Santos. E é também um tributo ao trânsito, à conversa entre cinematecas, né? Esse filme foi reencontrado na Cinemateca de Praga. A Cinemateca, através do Jay Vassberg, entrou em contato com o Sábio Escoto, daí veio a Cinemateca Brasileira entrar em campo, e hoje nós estamos aqui na Cinemateca do MAN, nessa triangulação entre cinematecas, que é o que todos nós sonhamos, né? Que as cinematecas conversem e se colaborem entre si, né? É também um tributo a pessoas como João Moreira Salles, que está aqui com a gente hoje, que tem estudado a fundo o passado e o presente da Amazônia e vai conversar com a gente sobre isso também. E é um tributo a vocês, né, que saíram de casa para ver esse filme hoje, né? É um filme que tem que ser visto de acordo com o espírito da época, né? Uma época em que não existia nem sequer o conceito de documentário, né? Não existia a consciência de preservação, de inclusão que nós temos hoje, né? Então é um filme que tem que ser apreciado e criticado dentro do espírito que o produziu, dentro das condições em que ele foi produzido. Isso está muito claro no filme para todo mundo ver, né? Tudo que ele merece, em que ele merece ser apreciado e em que ele merece ser criticado, né? A versão que a gente vai ver é uma versão com uma trilha sonora do Luiz Henrique Xavier, um músico de São Paulo, de Campinas, que fez uma trilha, parece que em 5 dias. Ele compôs uma trilha assim expressa e que estreou lá na primeira exibição em São Paulo, no dia 22 de novembro, e foi muito elogiada. Pessoas disseram que foi realmente um upgrade para as imagens do Silvio Santos. Então, espero que vocês tenham uma boa sessão. Eu queria fazer uma coisa que o Cavi Borges sempre faz nas sessões dele, fazer uma foto. Interessantíssima por 1000 aspectos, por 1000 razões, né, pelo que tem de fantástico na documentação daquilo, pela ideologia que está por trás daquilo também, né?
e hoje a gente vê com outros olhos, mas é preciso remontarmos aquele momento em que a floresta era um manancial de riquezas a explorar, mais nada. E o homem era a força de trabalho apenas, né? A história dessa descoberta, desse achado arqueológico já tem sido bastante conhecida, tem sido divulgada bastante, mas não custa nada lembrar que, como o Silvino aparece no filme do Viquilis, dizendo que um sócio dele, na verdade era o noivo da filha de um dos sócios dele na Amazônia Cinefilm. Foi uma empresa que eles montaram, juntando comerciantes e industriais da Amazônia, com alguma parte do Estado também, criaram essa produtora para fazer filmes. Portanto, esse filme não é um filme promocional diretamente dessa ou daquela empresa, como, por exemplo, no País das Amazonas, o filme que ele faria depois, era um filme a serviço de uma empresa, de um império do J.G. Araújo, né? Nesse caso, era um filme mais sobre o potencial, digamos assim, de extração de riqueza da Amazônia, e de belezas, de exotismo e tudo mais, né? Esse filme, esse Propércio Saraiva, que pegou o filme para vender para a Europa, acabou entregando o filme para Gaumont, como se ele fosse o autor, né? O filme foi distribuído e passou em vários países da Europa, com o título de Wonders of the Amazon, né? E o filme by Propércio Saraiva. E aí, depois dos anos 30, isso desapareceu, ninguém mais ouviu falar disso, ninguém mais soube nenhum rastro desse filme. E agora, em 2023, aparece uma cópia de The Wonders of the Amazon na Filmoteca de Praga, com a procedência de Estados Unidos, como se fosse um filme dos Estados Unidos. E o Jay Weisberg, que é um crítico e curador do Festival de Pordenone de Cinema Silencioso da Itália, ele olhou essa cópia e desconfiou que não era um filme de 1925 dos Estados Unidos. Então, tem alguma coisa errada aí. O Jay Weisberg é um estudioso de cinema silencioso, conhecia já alguma coisa do Silvino Santos, ou pelo menos da produção da Amazônia, ele reconheceu alguma coisa ali, e chamou o Sávio Stocco, pesquisador que estuda o cinema da Amazônia, especialmente do Silvino Santos, e o Sávio, então, conseguiu identificar, e com a ajuda da Cinemateca Brasileira, o Rodrigo Arcanjo está aqui, vai conversar um pouco, falar sobre isso, como é que foi esse processo, chegou-se a identificar que esse é o filme perdido do Silvino Santos, Amazonas, o maior do mundo. E daí a gente chegou até o dia de hoje. Eu queria começar nossa conversa aqui pedindo ao Hernani, diretor da Cinemateca do MAN, que situasse um pouco esse filme na produção brasileira da época, na produção amazônica da época, na produção do Silvino Santos, e falasse também da importância disso como alguém de Cinemateca, qual a importância de termos encontrado isso e que lugar ele pode ocupar dentro da história do cinema brasileiro, da história do documentário brasileiro. Obrigado, Carlinhos. Boa noite a todos, todas. Olha, estou vendo o filme pela primeira vez, como vocês. Estou absolutamente encantado com o filme. Para mim, confirma o talento absolutamente excepcional do Silvino, como talvez um dos maiores realizadores do período silencioso no Brasil. É um achado extraordinário para a cinematografia brasileira, porque ela carece ali entre seus primórdios absolutos, 1898, e o fim do silencioso, ali em 1933. Ela carece de quase tudo, ela perdeu quase tudo. Então, qualquer fotograma que se ache, qualquer trecho que se ache, qualquer filme quase completo que se ache, é uma contribuição inestimável para a compreensão da trajetória do cinema brasileiro naquele momento e mesmo até hoje. Então, esse achado se reveste de uma importância gigantesca. Esse filme ainda vai ser muito discutido, estudado, etc. Acho que o filme, inclusive, por ele ter ressurgido mais de um século depois para nós, ele eventualmente traz uma carga de toda essa passagem
cento e tantos anos da vida brasileira, da região amazônica, do fazer cinema que hoje a gente chama de documental no Brasil, que permite um paralelo, eventualmente uma comparação, permite um estudo mais aprofundado do que a gente vem fazendo aí há cento e tantos anos. E eu diria que, dado a qualidade do material, que é algo também igualmente bastante raro, a gente percebe ali, de fato, um cineasta já praticamente maduro. Silvino fazia praticamente tudo em seus filmes. Ele tem uma carreira relativamente longa, mas ainda hoje bastante desconhecida, né? A gente lembra sobretudo dos longas-metragens que ele fez dezenas de filmes, jornalísticos, fez filmes em Portugal, fez filmes familiares, que circulou muito pouco. A trajetória dele é grande, mas ainda não foi de fato estabelecida por completo. Silvino nasceu em Portugal, em Cernache do Bom Jardim, que fica no meio do país, é uma vilazinha. E, para resumir uma história longa, ele é um menino que aos 10 anos se apaixona por uma imagem, um desenho, e o desenho do Rio Amazonas. E ele se encanta com aquele desenho, ouve falar que é o maior rio do mundo, e resolve que ele quer conhecer esse lugar. Você tem esse espírito aventureiro, você tem essa ideia da grande expedição ao mundo desconhecido dentro do planeta Terra. Você tem essa ideia de descobrir riquezas em cantos recônditos do planeta. Você tem também uma associação das associações geográficas, muitas delas reais. Há esse espírito de expansão do capitalismo, sobretudo do capitalismo ocidental naquele momento. E ele é um menino que resolve sair de casa, resolve sair do país dele, resolve vir para o Brasil, buscar o tal Rio Amazonas, o tal maior rio do mundo. Acaba chegando aqui em Belém, com 14 anos de idade. A certa altura vai aprender o ofício de fotógrafo, vai se tornar um fotógrafo absolutamente excepcional. Parte da produção fotográfica dele ainda existe, está sobretudo no estado do Amazonas. São materiais absolutamente extraordinários. E essa qualidade como fotógrafo de pose fixa vai criar uma fama em torno dele. E ele vai ser convidado para fazer um filme dentro de um grande imbróglio que se formou ali em meados da década de 10 do século passado. Havia um empresário chamado Júlio César Aranha, e o Silvino vai casar com a enteada desse sujeito. E esse sujeito foi acusado de estar escravizando indígenas na Amazônia peruana, e foi denunciado a uma corte internacional. E ele contratou o Silvino para fazer um filme para desmentir isso. Esse filme se perdeu, o Carlos mencionou, os negativos iam para os Estados Unidos e o filme naufragou e o filme se perdeu. O começo da carreira do Silvino é um começo malogrado. Mas há um dado nesse momento, nessa relação que ele estabelece com o Aranha, que é muito importante. Silvino era fotógrafo pós-fixo, não era um homem de cinema. E ele disse, bom, eu preciso aprender como se faz isso. E o Aranha vai pagar uma viagem do Silvino à França. E ele vai visitar e, enfim, fazer o que se chama de curso, vai entender como é que se faz o processo de criação do cinema, sobretudo o processo técnico de criação do cinema, dentro dos estúdios da Pathé. Isso ocorre ali por volta de 1912. E ele tem um contato com os irmãos Lumière, por dois motivos. Ele, como fotógrafo, ele trabalhava com material Lumière, ele usava chapas de vidro de fabricação da Maison Lumière. E os Lumière, ali, por volta de 1912, estavam tentando
criar mais uma novidade, mais uma invenção. E era um tipo de película que eles chamavam de tropical. Um tipo de película que resistia às altas temperaturas dos trópicos, mas também buscava de alguma maneira contornar as dificuldades de você fazer a exposição de uma luz extremamente forte, dura, intensa, que criava grandes contrastes. Não sei se algum de vocês perceberam, que ali dá para notar isso. O Silvino filma a maior parte do tempo em dias com nuvens, não filma com o sol a pico. E ele, enfim, entendeu lá o que era o lugar tropical. Ele vai estudar um pouco isso. Provavelmente fez algumas experiências no malogrado filme lá para o Aranha. E entendeu que a tecnologia europeia era insuficiente para dar conta da luz brasileira, da luz amazônica. E ele vai tomar uma iniciativa quando da criação da Amazônia, ali em 1919, que é importar pela primeira vez na história do cinema brasileiro, importar tecnologias dos Estados Unidos. Duas delas fundamentais e que ele foi o primeiro a utilizar entre nós. A câmera, uma Caroval 2709, que é uma câmera de metal. Todas as câmeras anteriores à 2709 eram câmeras de madeira. E, portanto, sujeitas, digamos assim, certos problemas que altas temperaturas causam. E essa câmera de metal, ela era bem mais rígida, tinha uma série de recursos novos, alguns dos quais vocês veem nos filmes. Ele dá closes de várias plantas, flores, das castanhas, etc. Era uma câmera com 3 objetivos, um cinturão, né? Você trocava o objetivo rapidamente. Então ele tinha uma teleobjetivo, que era também uma grande novidade entre nós naquele momento. Isso permite uma dinâmica visual para o filme dele, que é onde eu conheço, infelizmente soube muito pouco do cinema brasileiro daquele período, até onde eu conheço, é a primeira vez que eu vejo essa dinâmica se apresentar, não só como uma novidade, mas usada de uma forma extremamente consistente. A outra tecnologia que ele importou, está aí até no trechinho que Carlinhos exibiu no filme Aurélio Miquiles, era a película Kodak. O Brasil não usava a película da Kodak, usava a película francesa, justamente da Pathé, e certamente o Silvino usou o Pathé no filme Aranha. As películas daquele momento, elas eram muito limitadas, tanto em termos da velocidade delas, mas sobretudo da estrutura. O filme que ele trouxe dos Estados Unidos já era um filme ortocromático, então a variação de cinza, a variação dos tons é bem maior. Surpreende inclusive a qualidade dessa imagem apresentada aí no filme que ele fez em 1919. E isso está relacionado com os instrumentos que ele escolheu, e escolheu conscientemente, e eram muito caros naquele momento. Quando se fala de grande investimento da Amazônia Cinefilmes, grande parte desse investimento era a compra desses equipamentos. Há um dado que eu acho que indica aí o quanto o talento do Silvino é um elemento distintivo, que é o fato de que o outro filme tinha naufragado, se perdido por completo. Nesse filme, quem faz a revelação e a copiagem é ele mesmo. E aqui na Cinemateca tem um documento raríssimo e curiosíssimo, que é o livro de técnicas de laboratório do próprio Silvino. Está datado lá, Silvino Santos, comprado em Belém, em 1919, e tem as fórmulas de revelação. As fórmulas do livro é um livro do Leopoldo Lobel, que é um fabricante de equipamentos de cinema francês, mas tem também as fórmulas do próprio Silvino. Ele fazia uma série de experimentações, e a gente vê que ele teve um resultado já bastante maduro em termos, digamos assim, do resultado final do trabalho dele. Então, esse trabalho não é um trabalho que ele fez a filmagem, mandou para os Estados Unidos revelar, copiar e tudo. Não, ele mesmo revelou. E a gente vê a qualidade que eu diria excepcional naquele momento, desse trabalho de fotógrafo,
esse trabalho de esteto, porque ele tem um trabalho de composição bastante também significativo, esse trabalho de laboratorista, esse trabalho de elaborar, na verdade, uma narrativa que está, sim, a serviço de toda uma ideologia do norte do Brasil, que viveu um período áureo por causa do primeiro grande ciclo da borracha, ali no final do século XIX. Tinha um Fausto, tinha uma riqueza que podia, inclusive, sustentar um empreendimento como esse naquele momento. Mas ele, nesse filme, inclusive, ele tem absoluto controle do que ele vai filmar, de como ele vai concatenar esses elementos que ele filma e qual é o sentido que ele vai dar a essas imagens, a essa narrativa. E ele introduz uma série de elementos, o elemento humano local, os indígenas, por exemplo, o trabalhador, por exemplo. Ele introduz uma série de elementos que não eram comuns na filmografia brasileira, que sobreviveu, que é pequena, mas que a gente, de alguma maneira, trabalha a partir dela. Isso não é comum, muito pelo contrário. De uma maneira geral, inclusive, mesmo pelas fontes escritas dos filmes que desapareceram, a maior parte dos filmes girava muito mais em torno de personagens ligados a uma elite brasileira do que ao homem comum, sobretudo esse homem comum amazônico. E você vê que ele, em certos momentos, quer trazer o esmero em torno dessa imagem, com as vinhetas, né, de passagem, de cena. Né? Isso era uma característica, vinha com o kit da Bauhaus. Então tem lá íris, tem lá umas wipes cruzando o quadro, etc. Ou seja, ele acrescenta elementos que a gente até poderia chamar de tanto arabescos aí em torno dessa imagem, mas que são elementos significativos para a criação cinematográfica brasileira naquele momento. E ele, com isso, cria de fato uma novidade. Do que eu conheço, só existe uma outra pessoa com igual talento, com uma igual capacidade, e curiosamente também um homem que filmou muito a Amazônia, o Luiz Tomás Reis, que começou filmando como tenente, terminou filmando como major, um militar que trabalhava na famosa Comissão Rondon, junto do Cândido Mariano Rondon, e que filmou muito no estado do Amazonas, no estado do Pará, no Mato Grosso, e que também tinha essa capacidade, também fez a mesma coisa, foi aprender as técnicas em Paris, voltou, desenvolveu técnicas próprias, criou recursos absolutamente peculiares e alcançou uma qualidade de composição do todo, do filme como um todo, que é muito próxima dessa que o Silvino exibe. Infelizmente, os materiais do Major não sobreviveram de uma forma tão, assim, próxima aí, uma qualidade que a gente pode apreciar, pode avaliar, como a gente tem nesse material aqui, que veio da República Tcheca. O Silvino, enfim, provavelmente poucos viram esse filme, os produtores, um outro amigo, projeções privadas, o filme desaparece, a gente já mencionou isso. Mas quando a Amazônia Cinefilme abre falência, todo o material, todos os equipamentos, etc., são comprados pelo comendador J.G. Araújo. E o filho do comendador se torna o parceiro do Silvino. Parceiro em que sentido? Certamente dizer filma aqui é a firma do meu pai, mas não dizer como filmar. A interferência do Azevedo Vilau Araújo é muito mais nos intertítulos. Aqui os intertítulos são sintéticos, no País das Amazonas os intertítulos são quase gongólicos. É um tal de ênclises, mesóclises, etc., para lá e para cá. Há-se acreditar que esse texto tcheco segue o texto original do Silvino. O Silvino era muito mais econômico. Mas no País das Amazonas, digamos assim, dá um passo adiante, porque se torna efetivamente um épico amazônico. O filme, em sua versão original, tinha mais 3 horas de duração. E remete a esse, tem muitos elementos em comum, mas amplia enormemente assim, o alcance dessa visão da Amazônia naquele momento. E o Silvino vai se transformar, a partir do País das Amazônias, no cineasta da Amazônia por excelência.
e acabou fazendo um filme no Rio de Janeiro, Terra Encantada, que sobreviveu apenas em parte, e fez o Rastro do Eldorado, em que era uma nova incursão a esse interior amazônico, e isso consagra aí, digamos assim, a filmografia mais conhecida do Silvino Santos. Uma filmografia que tem uma particularidade muito significativa. Ele é composta por longas metragens, principalmente nesse período inicial da carreira dele, o que é absolutamente excepcional para a realidade cinematográfica brasileira daquele momento. Depois a família do Comendador vai voltar para Portugal, o Silvino vai junto, ele faz filmes em Portugal. Alguns desses filmes sobreviveram, estão na Cinemateca Portuguesa. Tem o longa, Terra do Mim, que eu acho que tem uma cópia na Cinemateca Brasileira. É um filme que raramente é visto, mas que ele fez lá. Depois ele vai fazer filmes principalmente familiares e pequenos, curtos. Vai filmar até meados dos anos 60. E, por conta de ficar ali no âmbito da família do Comendador, ele vai ser esquecido. Vai desaparecer do mapa até ser reencontrado por uma pessoa que o Carlinhos mencionou, o Cosme Alves Neto, que é o diretor da Cinemateca. A partir de 1965, Cosme nasceu em Manaus, Manauara. O pai do Cosme era um industrial lá em Manaus. E numa dessas viagens de rever a família, ele recebeu uma bronca do pai. Vocês que adoram esse negócio de cinema, perna, Godard, etc., vocês não ligam para os filmes brasileiros, para os cineastas brasileiros, e muito menos os da Amazônia. E o Cosme estava com um dos grandes amigos dele, que é o escritor Márcio Souza, e os dois dizendo: o que você está falando? Não, falando de Silvino Santos. Eles nunca tinham ouvido falar em Silvino Santos. E o Cosme: não, mas quem é? Onde está? Não, está fazendo o sítio do Comendador. O Cosme e o Márcio foram lá. Descobriram o Silvino vivendo muito precariamente dentro desse sítio. Descobriram os filmes, que eram guardados literalmente no galinheiro, e quando descobriram detalhes já estava perdido. Mas eles fazem um grande esforço para fazer uma sagração a esse cineasta, a esse criador. Criam um festival, foi o primeiro festival de cinema do Norte. A grande estrela do festival é o Silvino. Eles apresentam novamente o Silvino ao Brasil, ao mundo. Passam alguma coisa dele dentro do festival, em 69, e cerca de 6 meses depois desse evento, o Silvino falece. Mas isso foi o suficiente para se redescobrir a figura do Silvino, a trajetória do Silvino, a filmografia do Silvino, que aí vem sendo recomposta desde então. E temos aqui, não o último capítulo, espero, mas o antepenúltimo capítulo dessa saga, que é recuperar a trajetória desse cineasta luso-brasileiro, e que, no meu olhar particular, é de fato um dos maiores cineastas da história do cinema brasileiro. Pela aula, como sempre, né? Eu nem converso da aula. Não, é incrível que esse filme, a gente vê que ele é um filme longe de estar completo, né? Ela anunciava, tal. Então, existe aí um vazio, né, que ainda está por ser recuperado a partir dessa cópia encontrada em Praga. Quem sabe outras cópias possam vir a ser encontradas em outros arquivos europeus a partir dessa distribuição da Gaumont, e que esse filme possa vir a ser recomposto na sua integridade em algum momento, né? Mas ele tem essas coisas incríveis, né, dessa construção da figura do homem, né, que é, como Hernani ressaltou, é uma coisa rara para o cinema, os documentários da época, registros da época, que estavam principalmente voltados para as imagens de poder e riqueza. Aqui também, mas a riqueza do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista da produção, etc. São poucas as pessoas da elite que aparecem ali. Tem a presença das mulheres, né, que é fantástica. Assim, tem desde as Amazonas que aparecem ali montadas no início, até as mulheres associadas com as flores, né, no final, com as aves, tal, aqueles enquadramentos líricos, né. É interessante ver que havia ali uma construção realmente autoral. Dentro de um trabalho de puro registro, de mera documentação, havia essa preocupação autoral que distingue
o Silvino em relação a outros cineastas, outros cinegrafistas, digamos, da época. Né? Mas a respeito dessa integridade do filme, desse processo de reencontro, de identificação e de restauração, seria bom a gente ouvir agora o Rodrigo Arcângelo, que está aqui representando a Cinemateca Brasileira, que é a co-realizadora de todas essas sessões que têm acontecido desde São Paulo, no dia 22 de novembro, depois João Pessoa, o Festival Holanda, agora aqui no Rio, em breve vamos ter em Fortaleza, né? Salvador também, né? E Manaus, claro, e parece que o ano que vem em Lisboa. Nós já temos um programa aí para esse filme ser seguido, e eu passo então ao Rodrigo para que ele nos atualize com relação a todo esse processo. Boa noite a todas e todos. Parabenizar quem está aqui do meu lado e, enfim, estava conversando antes com o Hernani, e eu não tinha assistido ainda o filme na exibição em Tela Grande. A primeira vez que eu assisti foi aqui com vocês, né? Não tinha nem ouvido esse acompanhamento também, enfim, que é uma outra questão, mas e eu estou aqui, enfim, também maravilhado com o que eu acabei de assistir, né? Foi uma honra, foi uma realização de assistir aqui na Cinemateca do BAN e depois ter uma aula, né? Além de tudo, né? O que eu vou dizer aqui, gente, não é nada muito além, talvez, do que um relato meio que institucional mesmo, né? Do que foi esse trabalho de receber esse material na Cinemateca e fazer uma catalogação, fazer uma verificação, uma decupagem, né? Quando a Cinemateca foi comunicada, já havia um contato prévio, então, com o pessoal de Pordenone, que você mesmo mencionou, e com o Sábio Stocco, que também já estavam no radar, junto, obviamente, com a Cinemateca de Praga, né? Que eles estavam fazendo, eles estavam justamente começando a fazer essa verificação de que esse filme, certamente, era um filme do Silvino Santos. O que precisava ser feito era uma comparação com o acervo, né? Para ver se existia, de fato, alguma outra imagem que pudesse comprovar se esse filme, de fato, ele era essa obra primeira do Silvino Santos, e o que foi feito foi uma verificação no acervo da Cinemateca, né? Uma comparação mesmo, uma decupagem. Quando a gente recebeu esse material na Cinemateca Brasileira, ele veio sem qualquer legenda, a não ser com essas legendas mesmo que nós assistimos aqui, que são legendas em tcheco. Então, a verificação, a decupagem, foi fazer uma decupagem e levantar aqui um total de 496 planos, contando toda a decupagem desse material, e tentar verificar com as obras que existem no acervo o que a gente poderia encontrar para atestar que de fato era uma obra do Silvino Santos. Acho que um dado importante é que a gente tem um registro, que é um conjunto censitário da Cinemateca, que é a base de filmografia brasileira, e tem os registros do que existe de catalogado e que foi, enfim, encontrado e foi pesquisado e, enfim, contabilizado, digamos assim, do que o Brasil produziu em termos de cinema, e nem tudo que está ali catalogado na base de filmografia brasileira existe em acervo. Aquilo ali é mais um registro mesmo do que das obras que existiram, enfim. E fazendo o levantamento bem por alto dessas catalogações das obras do Silvino Santos, são 111 registros, dentre as quais 65 constam como desaparecidas, né? Menos uma agora. E mais 45 obras que possuem alguns materiais na Cinemateca Brasileira. Evidentemente, isso não encerra tudo, não é só a Cinemateca que tem materiais, né? Esperamos que, enfim, essa pesquisa, inclusive que a gente acabou tendo agora com a vinda dessa redescoberta, digamos assim, com a devolução, digamos assim, dessa obra para o Brasil, né, que suscite ainda mais pesquisa, prospecção, consiga encontrar mais coisas do Silvino Santos. Eu vou falar mais uma coisinha a respeito disso no finalzinho. Então, foi feita essa decupagem plano a plano. E a gente começou a comparar e começou a perceber, fechando nos temas de obras que são muito mais próximas ao que a gente estava assistindo, mas que a gente não tinha qualquer referência do que estava nos letreiros, porque, enfim, em tcheco, enfim, é uma língua que a gente não domina muito bem. Então, nessa primeira catalogação, nessa primeira verificação, né, a gente começou a levantar planos e começamos a verificar que era um roteiro do que a gente via no País das Amazonas. Todos os eventos, a pesca do peixe-boi, o pirarucu,
a balata, que na verdade é a borracha, enfim, né, as castanhas, enfim, tudo isso a gente conseguia verificar no País das Amazonas, e depois em excertos de filmes que foram distribuídos pelo INSE, como documentários, né, a balata. Mas o que mais me chamava a atenção era justamente alguns trechos, alguns filmes que pareciam imagens de arquivo do Silvio Santos. Aquele caranguejo que sai daquele cesto, outros planos, mas o que de fato chamou a atenção nessa primeira catalogação, e detalhe, o material que foi enviado para a gente era um material muito precário. Era um material que era uma filmagem de uma exibição, uma projeção desse filme numa estação de trabalho, quase uma moviola. Então a gente via um negócio super pequeno, um quadrado, né? E assim, a gente até entende, porque acho que era a questão, né, do começo do processo, enfim, muitas pessoas muito receosas, instituições ainda, né? Vamos com calma, exatamente. Mas as cenas que são exatamente as mesmas no País das Amazonas são as cenas que eu até, obviamente a gente não tem como aferir isso aqui, mas se um dia vocês quiserem contar os planos, exatamente no plano 447 ao 451 e no plano 467. São as mesmas cenas do País das Amazonas. As cenas do índio que aparece de frente, né, do homem indígena que aparece de frente, de lado. E existe ali embaixo depois uma tradução, e essa tradução que está aqui não é uma tradução do tcheco, é a tradução de uma tradução do tcheco feita em inglês e depois traduzido para o português. Então tem essa dimensão, assim como o professor Hernani me permite dizer dessa forma, a gente não tem ainda a dimensão do que está faltando, né, da completude exata desse material que vem para cá, essas legendas em tcheco, enfim. Então, essas imagens que aparecem, tem então desses homens indígenas fazendo à frente o perfil, e eu acho que vocês vão lembrar, porque para mim é uma das cenas mais bonitas que aparece no filme, é uma espécie de uma rua, de uma corredeira, que são mulheres indígenas descendo, que elas se encontram de frente, aquela mesma cena de No País das Amazonas. Filmada do alto, né? Exatamente. Para mim é a cena mais bonita, porque também é a festa das meninas, como está dizendo nas legendas, né? Então me faz pensar que, como ele me colocou, ele é um produtor de imagens, ele tem imagem daquilo, então acho que de repente era uma forma de trabalhar aquilo também. Ele usou aquilo, o filme foi roubado dele, mas ele tinha alguma cópia, ele reutilizou no País das Amazonas depois. Então acho que isso é um dado interessante que aí a gente consegue perceber, né, que de fato era uma obra do Silvio Santos, não tinha muito o que dizer a respeito disso, né. Eu só queria para encerrar, porque, enfim, digo para vocês, eu vou só uma fala muito institucional mesmo, só um rápido relato, né, do que o trabalho que a gente desenvolve de catalogação lá na Cinemateca Brasileira, e que é muito tributário também do que foi desenvolvido aqui também na Cinemateca do MAN, como prática de pesquisa e catalogação. Eu acho que isso ilustra tudo que esse evento, isso é um acontecimento, o reencontro desse material que depois de 100 anos ele é exibido no Brasil. Ele some e depois de 100 anos ele volta. Mas é a união, o esforço de uma cinemateca, podia ser qualquer cinemateca, mas de um arquivo de filmes, com a universidade, com festivais, porque isso passou por Pordenone, teve esse start também. Então, é esse esforço que, enfim, eu acho que é a atitude da busca pela preservação da memória, do patrimônio audiovisual. E eu diria um pouco mais também, olhando num nível muito mais interno ali, dentro da própria Cinemateca, das cinematecas, dos trabalhos internos. A gente hoje tem um projeto lá na Cinemateca, que é o projeto de catalogar as coleções de retrato da Cinemateca. Isso já está terminando. E o trabalho conseguiu avançar a cultura, o conhecimento, o esforço técnico de entender aqueles materiais e catalogar. Muita gente que é formada aqui na Cinemateca do MAN, está trabalhando na Cinemateca Brasileira. E nós conseguimos catalogar desse material cerca de 400 obras, que até então a gente desconhecia, e achamos mais 2 obras do Silvio Santos. Então nós temos aqui um curta de 12 minutos e um média de 48 minutos com imagens que ilustram tudo isso que o Hernani falou. É uma compilação de imagens imagens da exposição de 22 de vivência, onde tem aí o contexto da própria feitura de No País das Amazonas, né?
e imagens do norte do Brasil, enfim, do Amazonas, e também de cunho privado, de Silvino Santos com a sua família, enfim. Então, são materiais que em breve vão estar sendo divulgados, enfim, então, só para pontuar, assim, tomara que isso seja um sinal de um início de uma nova fase de prospecção, busca, que seja muito bem-vinda. E uma outra coisa, é de fato reparação histórica. Olhar de uma primeira vez com esse filme de Silvino Santos, com legendas em outra língua que não tem nada a ver com português, me fez lembrar, em 2000, na exposição Brasil 500 anos, quando a gente ia olhar as exposições de artefatos indígenas com legendas de acervos que não eram do Brasil, de Europa, enfim, me pareceu muito isso, né? Isso aqui é do Brasil. Que língua é essa que está nisso aqui, entendeu? Isso tem que voltar para cá. Então, de fato, é uma reparação histórica. Mais uma vez, eu agradeço a Cinemateca do MAM por esse evento. O Rodrigo foi dizer que o tcheco é uma língua que a gente não domina muito bem. Ele domina um pouco, mas não domina muito bem, né? Por isso. A gente arranha o tcheco. Rodrigo, tem mais uma cena do No País do Amazonas que está aqui, que é o seringueiro saindo de manhã de casa, indo para o peixe sendo cortado em camada. Eu comecei a perceber isso agora. Alguma coisa ficou, né, naquele extravio, né? Bom, o que esse filme traz, né? Uma imagem da Amazônia que hoje nos parece, em alguns momentos, macabra, e que na época era épico, né? Você derrubar uma árvore, aquela de móvel imensa, você reunir aquele monte de peles de animais para exportação, né? São coisas que na época eram realmente épicas, era um desenvolvimento, né? Era um progresso, né? E hoje a gente vê como uma coisa praticamente macabra, né? Quem pode falar bem sobre isso é o João. O João, ele dedicou os últimos anos a investigar, fazer investigação documental e de campo na Amazônia, a respeito da história da exploração da Amazônia, no passado e no presente. Né? O resultado é uma série de reportagens saíram na revista Piauí e deram margem a esse livro, Arrabalde, Em Busca da Amazônia, que é um livro fundamental para todo brasileiro ler, mesmo que não goste de termos ambientalistas, porque ele tem uma linguagem super atraente e dados incríveis. E o João, ele recentemente está voltando de mais uma viagem ao Rio Negro. Ele está fazendo um documentário sobre a líder indígena Chai Suri, que luta, combate o desmatamento na Amazônia. Então, acho que ninguém melhor do que o João para falar um pouco para a gente do que ele tem visto, do que ele encontrou e de como ele vê esse filme, né? Como ele vê esse filme à luz das suas preocupações de hoje. Obrigado, vai prazer estar aqui, principalmente numa sala cheia, muito bacana. Eu acho que é a terceira vez que eu assisto o filme, primeira vez que não estava grande, primeira vez com a trilha. E a trilha é muito interessante, não tenho começado a falar sobre isso, mas a trilha faz com que você encare algumas sequências de outro modo. É provável que essa trilha, se fosse original, seria inteiramente diferente. A trilha é excelente, mas a trilha é contemporânea, né? Então, o que você fala de uma casa e tal, está aqui por causa da trilha, meio que induz a maneira como a gente enxerga o filme. Mas eu queria começar da seguinte maneira. Eu pensando sobre o filme, tem duas coisas aí. Tem a Amazônia que o filme mostra e tem como o filme mostra a Amazônia. São duas coisas diferentes, digamos, conteúdo e forma. Na parte do conteúdo, a Amazônia que o filme mostra é o que eu chamei para mim mesmo do tema do almoxarifado. E como o filme mostra a Amazônia, ou seja, como o filme se organiza narrativamente, eu chamei para mim mesmo do tema da imaginação. São duas conversas diferentes, eu não sei se a gente vai ter tempo para as duas, mas de toda maneira
começando pela primeira, né? E a primeira é qual é a Amazônia que esse filme mostra, né? E a gente pode esquematizar a exploração comercial da floresta em duas fases. A primeira delas diz respeito ao ciclo extrativista, essencialmente a borracha, mas não só a borracha. E a segunda, a expansão da lavoura e da pecuária, a Amazônia dentro. A primeira fase extrai riqueza da floresta, a segunda daquilo que deixou de ser floresta. E o que eu acho interessante no filme que a gente acabou de ver é que o Silvino Santos é o cineasta desses dois ciclos. E a gente poderia dizer, e aqui introduzindo uma nota crítica, que ele está a serviço desses dois ciclos, na medida em que, evidentemente, as contas dele são pagas por aqueles que exploram a Amazônia, né? E a gente não pode perder isso de vista. Eu chamo de tema do almoxarifado porque a Amazônia é essencialmente uma espécie de armazém, né, no qual a gente vai para trazer de volta todas as riquezas que nos interessam, né? E o filme é uma sucessão de sequências de todas as cadeias produtivas, da borracha, ao algodão, ao mogno, aos peixes, às peles, ao tabaco, enfim, à madeira. E, portanto, o filme é um elogio do gesto do colonizador, né? O Silvio Santos é esse cineasta. E quando o Carlinhos, num bom artigo que ele escreve sobre o filme ontem, né? Deixa muito claro que o Silvio Santos precisa ser entendido nos termos do seu tempo. E como o Carlinhos disse aqui no início, o tempo do Silvio Santos é o tempo da ocupação heróica da floresta. Mas eu queria mostrar para vocês duas peças de propaganda da década de 70. São dois cartazes rápidos, produzidos pela ditadura militar, e que, de certa maneira, celebram o modo de ocupação da floresta que vocês vão reconhecer no filme que vocês acabaram de assistir. Esse aqui é um anúncio do Ministério do Interior, ou seja, é o Estado brasileiro, e do Banco da Amazônia. Dá para ler a frase maior, cheia de letras, vamos faturar, mas o texto em linha fina é mais eloquente. Diz o seguinte: muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com o aplauso e o incentivo da Sudã. Com o aplauso e o incentivo da Sudã e do Banco da Amazônia. O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônica está aí, a pista da mina de ouro. E essa capa da revista, da Sudã também, de 71 também, mostra a Amazônia em 3 momentos: ontem, hoje e amanhã. Ontem é a floresta, hoje no meio é a floresta já sendo derrubada, tem um trator no meio dela, e a Amazônia amanhã não tem mais um pé de árvore, não tem mais nada, só tem fábrica e um prédio. Isso basicamente é a visão do Estado brasileiro, 60 anos depois do Silvio Santos ter filmado as imagens que vocês viram. E eu digo isso pelo seguinte, porque quando o Carlinhos diz que é preciso, e com razão, é preciso entender o Silvio Santos como homem do seu tempo, sobre o filme que eu acabei de ver e sobre o Silvio Santos,
talvez o título desse artigo fosse Silvino Santos e o Contemporâneo, porque, na verdade, o que ele expressa nesse filme é aquilo que está acontecendo nesse momento na Amazônia. Não está acontecendo nada de diferente na Amazônia, né? A Amazônia ainda, se a gente percorre as notícias sobre a Amazônia nos últimos 6 meses, vocês vão ver um esforço muito grande, inclusive da base do atual governo, para que se explore petróleo na foz do Rio Amazonas. Você tem uma reversão do marco temporal, que provavelmente vai ser os vetos do presidente, que vão ser derrubados, eu acho que na semana que vem, o que permitirá, evidentemente, exploração, expulsão dos indígenas das suas terras, não demarcação de terras indígenas daqui para frente e a abertura das terras indígenas para mineração e para atividades de pecuária, etc. A gente vê um esforço do próprio governo do PAC, que é um PAC essencialmente viário, de asfaltamento, de expansão da malha viária pela Amazônia. A gente sabe que onde tem estrada, tem desmatamento, não há nenhum exemplo de uma estrada que tenha atravessado a Amazônia que não tenha produzido devastação. E essa que eles querem agora asfaltar, que liga Porto Velho a Manaus, atravessa a parte mais protegida da Amazônia e pode ser absolutamente devastador se isso de fato acontecer, e pode ser a gota d'água que entorna o caldo. Então, na verdade, o Silvino Santos é um cineasta muito contemporâneo. E esse filme é extraordinariamente contemporâneo. Outra coisa que acontece nas narrativas oficiais sobre a Amazônia, essas que a gente vê nos jornais, por gente da base ruralista, do Centrão, por parte de gente do governo, de pessoas que deveriam, na verdade, assumir posições mais progressistas, porque já foram progressistas no passado, deixaram de ser. A gente viu que o Randolph, por exemplo, rompeu com o Marinho, saiu do PV, que ele é do Amapá, e se houver exploração do petróleo na flora do Rio Amazonas, evidentemente vai favorecer o estado do Amapá. Quando o Ibama negou a licença, o Randolph rompeu com o Marinho, que era do partido dela. Foi uma base importante do governo Bolsonaro em defesa do meio ambiente, mas na primeira oportunidade, por anjo lado, e oportunisticamente disse que, enfim, é contra a posição do Ibama, do Ministério do Meio Ambiente, de proibir a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Se o Silvino Santos estivesse vivo filmando, provavelmente ele estaria filmando o esforço de asfaltar a BR-391, de explorar petróleo. Ele é esse cineasta, extraordinariamente competente, como disse o Hernani. Esse é o tema do patrão, né? de quem está pagando a conta. E é importante deixar claro que o filme é rodado em 1918, 1919, né? Por aí, né? A gente sabe que nesse momento o ciclo da borracha está chegando ao fim, com todos os seus horrores e com toda a sua prosperidade, concentradora, mas prosperidade. As cidades, as capitais do norte do Brasil, principalmente Manaus e Belém, naquele momento, nesse momento, são talvez as cidades mais modernas do Brasil, né? A eletrificação de bondes chega antes em Belém do que na capital aqui. A eletrificação da cidade chega antes em Belém do que aqui. Saneamento básico nos bairros ricos chega antes lá do que chega aqui. Você tem uma certa ideia de um urbanismo, digamos, afrancesado em Belém, em Manaus. Então, alguma prosperidade, de certa maneira, deságua na vida comum, mas é uma prosperidade feita à base de muito sofrimento. Em 1910, para quem viu o extraordinário filme do Chile, né, o Segredos de Putumayo, em 1910, o irlandês, a serviço da coroa britânica, vai até o Peru, nas terras do Aranha, né?
e escreve, porque o Aranha teria escravizado súditos do rei, né, da coroa britânica, caribenhos, que estariam trabalhando em situação de escravidão nas terras dele, nos senegais. Ele então faz um relatório e usa pela primeira vez a expressão crimes contra a humanidade. E não precisa ser só o Casement, não, porque o Euclides da Cunha, que escreveu sobre a região, faz uma viagem em 1905, e o Euclides ele tem um ponto cego, como todo mundo tem um ponto cego, como de certa maneira o Silvino também tem, para a floresta em si. Quer dizer, o filme do Silvino, esse e o outro, é um filme sobre a transformação da floresta. Ele dá mais tempo de tela àquilo que é a transformação da floresta do que a floresta em si, né? É o domínio da floresta, né? É a domesticação da floresta. Eu gosto da sequência do cavalo, porque você tem um cavalo selvagem e você tem um processo de domesticação desse cavalo, e em seguida você tem um cavalo inteiramente adestrado. De certa maneira, é isso que o homem tenta fazer com a Amazônia. O homem que não é da Amazônia, o forasteiro que chega da Amazônia, evidentemente eu não estou falando das populações originárias, que também são domesticadas, como elas são vistas, vestindo as roupas de sarja, elas perdem o seu enraizamento cultural e são trazidas à força para esse mundo que é celebrado pelo filme do Silvino. O Euclides da Cunha é cego para a floresta e a sua beleza. Ele tem uma série de adjetivos que ele usa para descrever o que ele vê, e os adjetivos são todos negativos. O rio, o Amazonas é um desapontamento, um pássaro é desprezível, os animais são odiosos, enfim, ele descreve assim a natureza, mas ele tem um olho muito sensível para a tragédia humana, né? Vigorava nos seringais o sistema do aviamento, né, em que as pessoas trabalhavam e se endividavam com os comerciantes locais, e quanto mais trabalhavam, mais endividados ficavam. E Euclides então diz que nesse sistema o homem trabalha para se tornar um escravo. E eu vou ler um trecho pequenininho aqui de uma passagem do livro do Euclides, que se chama A Margem da História, Gato Case, em que ele fala sobre essa atividade econômica que é filmada aqui, essa cadeia de valor que é filmada aqui, que é da borracha, abrindo a tiros de carabinas e a golpes de manchetes novas veredas a seus itinerários revoltos, e desvendando outras paragens ignoradas, onde deixariam, como ali haviam deixado, no desabamento dos casebres ou na figura lastimável do aborígene sacrificado, os únicos frutos de suas lides tumultuárias de construidores de ruínas. É assim que ele qualifica o brasileiro que chega lá para ocupar a Amazônia. São os construidores de ruínas, que eu acho que depois é uma expressão que Leon usou. Então, tudo isso se sabia, tudo isso não era um mistério, tudo isso estava ao alcance da vista de quem fosse lá ver, né? Nada disso aparece nesses registros. Eu acho importante deixar isso claro, porque eu acho muito interessante pensar no que acontece com o cineasta do talento do Silvino Santos quando o aparato é financiado por aquele que quer omitir
isto aqui que é descrito pelo Euclides, isso que é descrito pelo Casement e por outras pessoas. O Major Reis, que foi citado aqui, trabalhava para outro tipo de patrão, digamos assim. E o cinema dele, nesse sentido, é muito diferente. A maneira como ele registra os indígenas é diferente. O Major Reis tinha, e deixou isso consignado no papel, ele tinha um desconforto muito grande em filmar os indígenas, transformando eles em um espetáculo exótico a ser consumido nas grandes cidades, por pessoas que olhariam esses homens e essas mulheres de cima para baixo, né? Com um ar de superioridade, essa ideia de que são primitivos, que são selvagens. E ele desenvolveu estratégias para que isso não acontecesse. Ele filmava de longe os rituais, ele não se aproximava, ele tinha um certo pudor. Então, mas é que não é que necessariamente ele seja melhor ou pior, ou eticamente menos ou mais kantiano do que o Silvino. Né? É para quem se trabalha, é quem está pagando a conta. Eu acho que isso é importante. E é interessante, do ponto de vista da história do cinema, entender quem é essa pessoa que paga a conta. Eu pulei para frente dizendo que o Silvino Santos é o nosso contemporâneo, porque ele é, né? Ele é um cineasta absolutamente contemporâneo, porque ele registra o processo de transformação da floresta em outra coisa, que é o que definiu a nossa ocupação dela, e é mais ou menos o que está no meu livro. A gente foi para lá com a ideia de essencialmente substituir uma flora por outra flora, uma fauna por outra fauna, a desordem da selva, que a gente considera desordem pela ordem da lavoura, a continuidade pela descontinuidade, enfim. O nosso processo é um processo de substituição e o nosso processo é um processo de redução do muito ao pouco. Onde tem muito, e a floresta tem muito, o que define o sistema tropical é o excesso, é vida demais, junta demais, e a gente tem uma certa dificuldade de compreender isso. Então a gente cartesianamente fatia. Então aqui tem o boi, acaba o boi, vem a soja, acaba a soja, vem o algodão, vem o milho, mas tudo junto confunde. Essa é a lógica dos povos originários, né? A lógica ecológica. A nossa é a lógica da monocultura. Né? A cabeça do Silvino é a lógica da monocultura, é a lógica dessa redução de muito ao pouco. Né? E voltando para trás no tempo, isso estava lá desde o início. Então o Silvino é o nosso contemporâneo, mas o Silvino também é contemporâneo dos primeiros europeus que chegaram na Amazônia e que escreveram o seu relato sobre aquilo que viam quando lançavam os olhos sobre esse rio Amazonas. Então o primeiro relato de um europeu é tido como o primeiro relato, a primeira travessia histórica de um europeu do rio Amazonas, desde a sua foz, desde a sua cabeceira até a foz. Esse é o relato de um frei, de um espanhol chamado Gaspar de Carvajal, que escreve em 1541, talvez seja esse outro do microfone, ele desce o rio inteiro, e quando ele chega perto da foz do rio Amazonas, provavelmente ali, mais ou menos na altura da ilha do Marajó, ele lança os olhos sobre o rio, sobre as margens do rio, da ilha de Marajó,
E ele escreve o seguinte, isso aqui é de 1541, ele escreve o seguinte, estou citando o Frei Gaspar de Carvajal: isso é terra temperada, onde se colherá muito trigo e se darão todas as árvores frutíferas. Além disso, está aparelhado para criar todo o gado, porque há nelas muitas ervas, como em nossa Espanha, tais como orégano e cardos pintados e rajados, e outras muitas ervas boas. Os montes destas terras são azinhais e soberais, porque nós as vimos, e também carvalhais. Tudo que ele escreve aqui não existe na Amazônia. Não existe orégano, não existe carvalho, não existe nada, mas ele projeta isso, porque é o que ele conhece. O nosso processo de ocupação da Amazônia é um processo de projeção. Você projeta na Amazônia aquilo que não é da Amazônia, mas é da sua imaginação, né? Você foi formado por isso. Então, essa gente que foi para a Amazônia faturar na década de 60 e 70, levado pelo Estado brasileiro, reproduz aquilo que trouxe do Espírito Santo, aquilo que trouxe de São Paulo, aquilo que trouxe de Santa Catarina, do Paraná. E quando os que prosperaram te convidam para visitar a casa que eles construíram depois de uma vida de trabalho, e diante de você tem o fruto desse trabalho, o que você vê é a paisagem que eles trouxeram lá de trás. Você vê os pastos de São Paulo, você vê as árvores em fila do Espírito Santo, que é um grande estado produtor de celulose. Você vê, enfim, eles reproduzem as suas paisagens originárias, né? E projetam isso na Amazônia. E se você assiste o filme do Silvino, é isso que está acontecendo, é esse processo que está acontecendo. O algodão não é de lá. A cana-de-açúcar é tão nociva que ela foi proibida. Não se pode plantar, não se podia plantar cana-de-açúcar na Amazônia até o maldito governo Bolsonaro, que evidentemente voltou a autorizar o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. O governo Bolsonaro, os 4 anos do governo Bolsonaro, são a encarnação de vamos faturar, né? É disso que se trata, né? Passar a boiada. Uma outra frase, propaganda oficial da década de 70, dizia o seguinte: leve o seu gado para o maior pasto do mundo. E o maior pasto do mundo é a Amazônia. E se você vê o Silvio Santos, tem um momento em que, neste filme, aparece pôr do sol no rio, e na hora que você vê já é um pasto. Essa cena bucólica não tem mais floresta, é a barranca de um rio, uma terra pobre, porque a terra da Amazônia é muito, muito pobre, e você tem um alugado. E no país das Amazônias, no país termina a última cena do país das Amazônias, se eu não estou enganado, é um plano do alto, em que você vê o gado chegando. A última sequência é uma celebração do gado, né? Você vê o gado chegando, e a última cartela do país das Amazônias é Viva o Brasil. Então, nesse sentido, não tem nada mais contemporâneo do que esse Silvio Santos. E nesse sentido, ele é um cineasta do nosso tempo, não é um cineasta de 1922. Ele não é bolsonarista, ele é alguém a serviço dessa ideia de ocupação da Amazônia, que na margem melhorou muito. Ainda bem que a gente se desfez do que tínhamos no ano passado. Mas a gente não deve se iludir. Se você perguntar para os povos indígenas se eles sentiram que nesse momento eles venceram, não. As terras continuam sendo invadidas, a pressão para que terras demarcadas sejam desafetadas é imensa, e é o que o Congresso vai decidir, provavelmente na semana que vem. Terras que já foram demarcadas vão perder a sua demarcação. Enfim, o Brasil continua a ser o Brasil do Silvio Santos, continua a ser o Brasil de pessoas que financiam o Silvio Santos,
continua sendo o Brasil do Vamos Faturar, continua sendo o Brasil do Ricardo Salles, continua sendo o Brasil. E quem se opõe a isso é uma mina, tem muita gente boa na trincheira. Mas as forças econômicas são essas daqui, não são as forças econômicas que se contrapõem a isso. A gente precisa ter muita consciência. É por isso que eu digo que é bom lembrar que quando o Silvino Santos fez isso, já se sabia do drama social da Amazônia. Né? Quer dizer, não dá para imputar a ele a inocência de não saber. Né? O relatório do Roger Kiesman é de 1910, o livro do outro em 1905, enfim, a informação circulava. E isso precisa ser levado em conta. Então, esse é o tema da Amazônia como almoxarifado, que continua sendo um almoxarifado. Né? É um mercado, é um grande carrefour que a gente vai lá pegar o que a gente quer, diferentemente do Carrefour sem pagar a conta, né? Porque as terras são invadidas, elas são roubadas da gente, dos brasileiros, são roubadas dos indígenas e tal, e com apoio de governos e com apoio do Congresso Nacional. Né? Então, isso mudou pouco. Mas isso basicamente é o tema da Amazônia que o filme mostra. E ainda bem que o filme existe. Porque o filme é um registro muito poderoso disso. Então, é um documento muito importante. É um bom registro de uma coisa que é absolutamente contemporânea. A gente entende a Amazônia de hoje vendo o filme de 1918. Eu acho que isso não é um documento histórico, né? Isso é jornalismo contemporâneo, isso é documentário contemporâneo. Se é documentário ou não, eu acho que esse seria o segundo tema que eu acho que a gente tem tempo para entrar, que é o tema da imaginação. Eu acho muito interessante também. Obrigada. Eu acho que, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como a gente falou ainda há pouco, a respeito de algo que você falou. O Silvino pode realmente ser considerado um cineasta contemporâneo na medida em que ele mostra lá atrás uma coisa que continua existindo hoje. Mas o cinema do Silvino não é um cinema contemporâneo. Né? Porque hoje você não daria para fazer esse filme. Como fazer esse filme hoje? É impossível. Porque desde então criou-se no cinema, na cultura brasileira, áreas de resistência, áreas de consciência, áreas de seleção, né, que são completamente contrárias a isso que a gente está vendo, né? Isso que a gente viu. Então, eu acho que sim, o Silvino sim, o Brasil continua o mesmo, mas o cinema não ainda bem. Né? Bom, não sei se o Hernani quer comentar, o Rodrigo quer comentar alguma coisa a respeito do que foi dito já, ou então passar para quem... Eu não sei, sabe, se você assistir um filme corporativo da Vale, não terá o talento disso que você viu, mas você vai ver pessoas a serviço da empresa, trabalhando a serviço da empresa, você vai ter todas as preocupações antropológicas que, enfim, 100 anos de reflexão crítica produziram. Mas você vai ter esses personagens, filmados como objetos e não como sujeitos, entende? O que é interessante, a imaginação. A imaginação é o seguinte, eu acho que tem uma coisa interessante a ser pensada, e eu acho que o Hernani provavelmente tem muito a dizer sobre isso, que é comparar 3 filmes. Esse daqui, Ao Redor do Brasil, que é um filme lançado em 32, do Major Tomás Leite, lançado em 32, mas cujas imagens são mais ou menos da mesma época, né? Então, o momento mental de pensar o cinema é o mesmo. Como é que o Major Reis se aproxima dos seus personagens em comparação com o Silvino? Isso é interessante. E o terceiro filme não é brasileiro. É um filme do mesmo ano do País das Amazonas, que é o Nanuque.
do Flaherty. E tem uma coincidência muito interessante entre País das Amazonas e Nanook. Os dois são de 22 e os dois são uma refilmagem. Esse filme se perdeu, e até onde eu entendo, que você me corrija se eu estiver errado, o País das Amazonas é uma refação desse filme. Então ele vai e refaz. O que se sabe do Nanook é que o Nanook foi filmado mais ou menos na mesma época, o filme 1, que ninguém viu, ninguém conhece. Porque o Flaherty, que assim como o Major Reis trabalhava também para o Serviço de Demarcação de Fronteiras, no caso do Canadá, monta o filme, acende um cigarro, uma centelha cai no negativo, o negativo pega fogo. Tem gente que diz que ele queimou de propósito. Não se sabe. O fato é que ele decide voltar e fazer o filme de novo. Quando ele volta e faz o filme de novo, é um outro filme. E ele inventa uma coisa. Ele inventa uma coisa que é absolutamente extraordinária na história do documentário, que é organizar um filme inteiro em torno de um personagem real que está atuando. Mas que é um personagem que existe em situação de atuação, digamos, de ficção, mas que reproduz um pouco da sua vida, e o filme tem um arco narrativo, tem uma tensão narrativa. É um filme que se conta visualmente sem que você possa inverter sequências, porque tem um arco. Ele introduz todas as estratégias da ficção na não ficção, produzindo uma coisa que é híbrida e ambígua, mas que, por razões que eu acho que a gente levaria muito tempo discutindo aqui, eu considero ficção, eu considero documentário, desculpa. Tem gente que considera ficção, você bate falho, mas eu estava pensando num discussão que eu tive com o Escorel. O Escorel defende, Eduardo Escorel, que Nanook é um filme de ficção. Pois bem, e ele introduz uma coisa, então, que nem o Major Reis, nem o Silvino Santos têm, que é uma estrutura narrativa que afasta o filme da estética dos cinejornais, da estética dos filmes seja de propaganda, ou seja os filmes de viajantes. Era uma coisa bastante comum. O viajante fazia os seus registros e dava palestras pagas, nas quais se projetavam as imagens e ele ia comentando, né? A prática do final do século XIX, início do século XX. O filme do Silvino Reis, Silvino Santos, é um filme que ainda é tributário dessa forma de organização. Então, apesar de ele ter refeito o filme em 22, ele não teve, assim como o Flaherty, o ato de imaginação não aconteceu, a meu ver, né? E um cineasta que depois se tornaria muito importante e contemporâneo do Flaherty, um escocês chamado John Grierson, dizia que o Flaherty se deu conta que o cinema não era um braço da antropologia e nem da sociologia, mas sim um ato de imaginação. O Silvino Santos, assim como o Major Reis, são extraordinários técnicos, eu acho. Por tudo que o Hernani disse. Mas eu acho que eles não são criadores de forma. E para quem sabe, enfim, do que eu penso sobre o documentário, a questão da forma para mim é absolutamente essencial. O documentário que me interessa e que de certa maneira alarga as possibilidades do cinema, e para mim é essa a função do documentário,
é de ser um laboratório experimental de possibilidades do cinema, e isso diz respeito à forma. E eu acho que isso não acontece aqui, né? Como também não acontece com Major Reis. Então, eu acho que tem aqui uma coisa muito interessante em relação a dois cineastas extraordinariamente talentosos, que perdem os seus primeiros filmes, e são primeiros filmes para um e para outro, né? O Silvino não é o primeiro filme, esse ou não? Não é, né? É o segundo. O Flight era o primeiro. Voltam à cena do crime, digamos assim, e refazem o filme, e um inventa uma coisa que de fato é radicalmente nova na história do cinema não ficcional, e o segundo apura a sua técnica, faz um filme com mais dinheiro, enfim, tem mais meios, mas o salto imaginativo, para mim, não acontece. Então, eu acho que isso é interessante. Agora, essa é uma reflexão muito superficial ainda, porque eu vi o filme há 3 ou 4 dias atrás, e depois eu revi e estou vendo ele agora de novo. E faz algum tempo que eu não vejo o Nanook, faz algum tempo que eu não vejo Ao Redor do Brasil. Mas eu acho que tem uma conversa interessante entre esses 3 filmes. E essas coisas todas são boas de pensar, eu tenho a impressão.